Vamos juntos fazer um estudo a respeito dos 144 mil selados que se encontram no livro de Apocalipse. E quem são os 144 mil selados que se encontram no livro de Apocalipse? Vamos juntos decifrar e entender a revelação que o apóstolo João recebeu do nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 7, versos 1, 2, 3 e 4, esse número que aparece aqui em Apocalipse é um número simbólico. Normalmente, para você entender um versículo, tem que entender o contexto do versículo. E nos versos anteriores apresenta o seguinte: 4 anjos nos 4 cantos da terra. São 4 pontos cardeais. Eles estão segurando os ventos. Isso significa que Deus está protegendo a humanidade, protegendo a terra. E no verso 3 diz o seguinte: o verso 2 e o 3 diz assim: enquanto Deus segurava os ventos, apareceu outro anjo no nascente do sol. Ele trazia o selo de Deus na mão, e o objetivo dele era selar as pessoas. No verso 4, o profeta recebe na visão a mensagem que o número dos selados foi de 144 mil, de todas as tribos de Israel. Se você ler na sequência, você vai ver que a Bíblia menciona algumas dessas tribos. Antes de Cristo, Deus tinha um povo como sendo o seu povo. É o povo de Israel. Era o nome de um homem que antes se chamava Jacó. Era neto de Abraão, e Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: assim farei de você uma grande nação. Essa promessa se cumpriu através do neto dele, que se chama Jacó. E Jacó se converteu e passou a se chamar Israel. Israel casou, teve 12 filhos. Dos 12 filhos surgiu as 12 tribos de Israel. Então esses 12 filhos de Israel, que formam as 12 tribos, que lhes dão origem a um país que se chama Israel. Essas tribos se multiplicaram, eles cresceram, multiplicando-se. Só que em nossos dias já não se sabe mais onde estão essas tribos. Quando você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 48, quando você vai para Gênesis, capítulo 49, para Números, capítulo 2, e você compara a lista das 12 tribos de Israel com a lista que aparece em Apocalipse, capítulo 7, você vai ver que não é a mesma lista. Tem uma diferença das tribos que aparece lá em Ezequiel, lá em Gênesis, com essa lista que aparece aqui em Apocalipse, no capítulo 7. Quem é o povo de Deus? Seria somente os israelitas? Ele mesmo citou em Gálatas e citou também em Colossenses, mas eu poderia citar em João capítulo 1, versos 10 e 12, que diz assim: que Jesus veio para o seu povo, para Israel, mas o seu povo não o recebeu, rejeitou Jesus. Então a Bíblia vai nos dizer que todos que aceitam a Cristo são chamados filhos de Deus. Então você e eu podemos dizer que somos israelitas espirituais. Nesse caso, em Apocalipse 7, quando fala dos 144 mil e 12 mil de cada tribo, está usando uma linguagem apocalíptica, figurativa, simbólica, para se referir ao Israel espiritual, do povo de Deus.
que envolve israelitas, brasileiros, argentinos, peruanos, bolivianos, americanos, pessoas de todas as tribos e de todas as nações. A Bíblia está dividida em história, poesia, profecia e evangelicadas. A profecia é a parte mais difícil da Bíblia e tem 2 livros proféticos que são mais difíceis ainda: Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo Testamento. O Apocalipse, 95% dele não se entende como se lê, porque foi escrito numa linguagem simbólica, numa linguagem figurativa. Em Apocalipse, a palavra mulher significa igreja ou movimento religioso. Então Apocalipse 12 fala de uma mulher, Apocalipse 17 fala de outra mulher, Apocalipse 14 fala de mulheres. Os 144 mil são pessoas que são fiéis a Deus e que não se contaminaram com mulheres. A Bíblia fala que haverá 2 uniões. Existe a união do povo de Deus e a união dos ímpios, os que não servem a Deus. A união do povo de Deus está em João capítulo 10, do verso 14 até o 16. E a união daqueles que não servem a Deus está em Apocalipse, no capítulo 16, verso 13, 14 e 15. Então, no fim dos tempos, quando chegar próximo à volta de Jesus, os que não servem a Deus vão se unir, inclusive igrejas que não seguem a Bíblia vão se unir, e haverá também uma união de política e religião. Essa união fora da Bíblia vai levar muitas pessoas a abandonarem a Bíblia para seguir esses conceitos, essas filosofias. Pessoas que fazem parte dos 144 mil são aqueles fiéis aos princípios bíblicos e que não se unem com essas igrejas falsas, enganosas, porque tem igreja que usa a Bíblia, usa as pessoas, usa a fé das pessoas para ganharem dinheiro, se autopromoverem politicamente. E nos últimos dias, essas igrejas, esses movimentos vão se unir, são esses movimentos religiosos. Os 144 mil não se contaminaram. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu Pai. Verso 2 está escrito: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange sua harpa. E o verso 3 entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados na terra. No verso 4 diz que são esses que não se imacularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil é um número simbólico. Ele representa o povo de Deus. Apocalipse 7, no verso 9, diz assim: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas na mão. A linguagem do verso 9 é a mesma linguagem de Apocalipse 14, no verso 1. Tanto a grande multidão e os 144 mil
estará em pé diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. As pessoas que irão para o céu, que terão a vida eterna, só serão apenas os 144.000. A Bíblia menciona uma grande multidão de salvos. Alguns dizem que só irão para o céu os 144.000, porque a Bíblia diz em Apocalipse 7, no verso 9, é que os salvos são apresentados como uma grande multidão. Dessa grande multidão se destaca um grupo que a Bíblia chama de 144.000, que são os fiéis, os servos de Deus, fiéis que estarão vivos na volta de Jesus. Somente quando Cristo voltar, haverá um grupo de pessoas vivas e fiéis. Essas pessoas vivas e fiéis, a Bíblia chama de 144.000, que pode ser mais do que esse número ou pode ser menos do que esse número. É um número figurativo. A Bíblia diz que são pessoas fiéis. Se você olhar o capítulo 14, no verso 12, você verá que o capítulo 14 começa falando sobre os 144.000 e depois fala de 3 mensagens evangélicas. E no final do verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, que aguardam os mandamentos de Deus e que têm a fé em Jesus. Então a fidelidade dos 144.000 está relacionada à obediência aos 10 mandamentos. Os 144.000 são obedientes aos 10 mandamentos. E para você que nunca leu os 10 mandamentos, eu te convido a ler depois em Êxodo, no capítulo 20, e você terá lá a relação dos 10 mandamentos de Deus. A Bíblia relata que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Isso mostra pureza espiritual. Isso mostra que aqueles que farão parte, que estarão vivos na volta de Cristo, são pessoas que se preservaram e que permaneceram firmes na fé, apesar da tribulação, apesar da perseguição, apesar de tudo que eles vão passar. Eles conseguiram se manter fiéis e puros ao princípio da palavra de Deus. Eles são seguidores do Cordeiro, para onde quer que vá. A Bíblia destaca que esse grupo segue Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, a importância de ser fiel aos 10 mandamentos e seguir o Cordeiro é justamente destacado aqui no verso 12, que nós lemos. O verso 12 deixa isso muito claro. São aqueles que guardaram os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Tem que ser obediente aos mandamentos e aceitar Jesus de todo o coração. Se você hoje decidir ter o caráter desse grupo na sua vida, vivo ou morto, você vai estar em Cristo. Ou seja, você vai estar com a salvação garantida. Se você morrer antes de Cristo voltar, mas continuar vivendo uma vida desse jeito, quando Cristo voltar, Ele vai ressuscitar você, e se você estiver vivo e seguindo esses princípios, quando Jesus voltar, Ele vai transformar você e você vai ser levado para o céu. Se você vai fazer parte dos 144.000 ou da grande multidão, isso não é o mais importante. O mais importante é estar no céu. O mais importante é morar no reino de Deus. O que Deus espera de você e de mim é fidelidade, obediência aos mandamentos e ter Jesus no coração. Estou agora em Apocalipse 14, final do verso 4. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. O verso 5 diz: não achou mentira em sua boca e não tem mácula. Não se achou mentira significa que esse grupo chamado de 144.000 são pessoas verdadeiras, são pessoas que servem às verdades bíblicas. Isso não significa que essas pessoas sejam perfeitas.
Algum momento da vida, elas talvez contaram alguma mentira. Algum momento da vida, podem ter cometido pecado, mas essas pessoas foram humildes para se ajoelhar, para confessarem seus pecados e pedir perdão. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer de nós. Deus não chama os perfeitos, primeiro porque não existe pessoas perfeitas. Deus não chama as pessoas santas, até porque você e eu, nós não somos santos. Deus chama os pecadores. Você e eu somos pecadores. Deus está chamando você e eu para vivermos uma vida espiritual diferente. A partir de hoje, o Apocalipse mostra Deus segurando os ventos, através dos anjos. E é Deus que conduz as coisas. Ele é que dirige tudo, que manda nesse mundo. Não é o homem, não são os políticos, não são os religiosos, não é Satanás quem manda nesse mundo, é Deus. Ele que dirige, por isso que ele está segurando os ventos. E sabe por que Deus está segurando os ventos? Para esperar sua decisão. Porque quando Deus soltar os ventos, cairão as últimas 7 pragas de Apocalipse 16. Deus está dando um tempo para você se arrepender, para você se entregar, dando tempo para você tomar uma decisão. No verso 2 e 3 diz assim: apareceu um anjo, e esse anjo traz o selo de Deus, o selo que Deus quer colocar na fronte. Deus quer que você entenda as coisas. Deus não quer que você aceite pela emoção. Apenas Deus quer que você entenda. O selo de Deus é colocado na testa, no entendimento, na razão. É isso que aparece no capítulo 7. Deus quer marcar os 144 mil, aqueles que vão permanecer firmes até o fim. Em João, no capítulo 10, no verso 16, está escrito: ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Então veja, a palavra ovelhas aqui significa filhos, e a palavra aprisco significa o lugar onde os filhos de Deus se reúnem. O que importa é que as pessoas que creiam no mesmo Deus, que tenham a mesma fé, possam se reunir, congregar para louvar a Deus, para adorar a Deus e para conhecer melhor a palavra de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele também frequentava o templo, dando-nos no exemplo de que nós precisamos frequentar o templo. Agora, não significa que só os que estão dentro da igreja física é que será salvo. Muitas pessoas que nunca foram a uma igreja serão salvas também. É claro que quando Jesus voltar, os fiéis que já morreram irão ressuscitar. É claro que estarão juntos com 144 mil. Mas essa expressão bíblica se refere a um grupo de pessoas vivas e fiéis a Deus. Quando Jesus voltar, o que Deus considera a partir do momento que você conheceu a verdade da Bíblia, as verdades bíblicas, a partir daí Deus passa a considerar a sua vida espiritual. Ou seja, de acordo com Atos 17, verso 30 e 31 e Atos 16, você encontra o seguinte: Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você pode ter sido batizado em qualquer igreja, qualquer movimento religioso. Só que quando você conhece a verdade bíblica, a partir daí Deus passa a considerar. Inclusive tem gente que está na igreja, aceita Jesus, depois a pessoa tem uma dificuldade, acaba abandonando a fé e fica um tempo fora, tentando ser feliz. E descobre que não é assim. Ela retorna para a igreja, também não impede a pessoa de ser salva e também de fazer parte dos 144 mil. O que a Bíblia está mencionando com a frase não se contaminar com mulheres está se referindo ao fato de que a pessoa é fiel a Deus, e quando chegar o momento que as igrejas falsas irão se unir, essas pessoas precisam ser fiéis aos princípios bíblicos, porque essas pessoas conheceram a verdade. Essas mulheres representam justamente as igrejas unificadas, que não é da vontade de Deus. E existem dois movimentos, o de Deus e do diabo.
O de Deus é Jesus reunindo suas ovelhas. O do diabo é o inimigo movimentando um grupo de pessoas rebeldes, transgressoras, que usam a igreja, a Bíblia e a fé com outros objetivos, outros propósitos. Os 144.000 é um grupo que vai passar pelas maiores provas, pelas maiores tribulações, as mais terríveis perseguições. Esse grupo vai ser muito provado, vai passar por problemas terríveis da história cristã. No final dos tempos, então esse grupo, ao passar por isso, eles terão 3 privilégios. Primeiro privilégio, eles vão cantar uma canção que ninguém mais vai cantar, porque a canção que eles vão cantar, a letra é dessa experiência que eles passaram. Como só eles vão passar, só eles poderão cantar. Segundo privilégio, esse grupo é um grupo que vai estar vivo na volta de Jesus. O terceiro privilégio, eles vão chegar ao céu e vão se apresentar como primícia, como um troféu. Jesus vai dizer: estão vendo essas pessoas? Elas foram fiéis a toda a prova, até o fim, e não negaram a fé. Pessoas que não conheceram os 10 mandamentos, mas foram fiéis à luz que tinham, elas também serão salvas. Agora, os 144.000 é um grupo de pessoas fiéis, vivas na volta de Cristo. Então, esse grupo, especialmente, é um grupo que terá recebido todo o conhecimento da palavra de Deus, toda a luz, inclusive sobre o selamento. Pessoas que nunca tiveram contato com o pastor, mas foram pessoas fiéis nos princípios que conheceram. E Deus é justo e fiel para julgar cada caso. Esse grupo, com certeza, é um grupo que guarda os 10 mandamentos, os salvos de todas as eras, de todos os tempos, desde Abel, o primeiro justo, que a gente pode destacar, sem contar Adão e Eva, até a última pessoa fiel que morrer antes da volta de Cristo. Esse grupo fará parte da grande multidão dos salvos, e os que estiverem vivos e fiéis farão parte dos 144.000 selados. Os 144.000 é a grande multidão, ambos irão para o céu. Então, meus amigos, independente dos 144.000 que serão selados, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, fiéis a Deus em todo o tempo e fora também do tempo, até a volta e a vinda de Jesus Cristo. Que os irmãos possam refletir nesse estudo e que os irmãos possam também continuar estudando e lendo a respeito do Apocalipse, que tem muita revelação dentro da palavra do Apocalipse. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo.